E é para falar sobre este assunto que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá, Nelson Soares. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, telespectadores do Jornal do Meio-Dia. Presidente, depois de aprovado aí esse projeto de revisão dos incentivos, que também introduziu aí modificações na cobrança do ICMS de alguns setores para o comércio, o que é que isso vai significar? Muito prejuízo? Sim, mas o segmento que mais alterou foi o do comércio, né? Porque a gente mudou o regime tributário. Nós tínhamos um regime tributário de pagamento na aquisição da mercadoria e agora a gente passa a fazer o pagamento após a venda da mercadoria. Isso... Só para a gente entender melhor e situar bem o telespectador. Pagava o ICMS na aquisição da mercadoria. Isso. E aí é o seguinte, esta mesma mercadoria, quando o comerciante vendia esse produto, ele recolhia de que forma? Não recolhia. Não recolhia mais? Já encerrou a fase tributária, ele pagava na entrada. Quando ele compra a mercadoria, que a mercadoria chega aqui, ela já chega com o imposto recolhido. Quer dizer, recolhido. então ele não recolhia imposto sobre o lucro dele? Ele recolhia porque é calculado sobre a margem de valor agregado, que estava dentro do incentivo fiscal do comércio, que era a carga média. Mas ele pagava por estimativa? Pagava por estimativa, mas cada segmento tinha um percentual determinado em comum acordo com o Estado. Agora ele vai pagar sobre a nota fiscal do valor de venda e vai poder usufruir de um crédito outorgado que foi aprovado pela Assembleia de um mínimo de 12% e um máximo de 15%. Agora, presidente, a dúvida grande da sociedade como um todo é o impacto disso para o consumidor final, principalmente no comércio. Olha, nós temos conversado com a população desde o início dessa discussão. Se o governo vai aumentar o caixa dele, a arrecadação em 1 bilhão de reais, esse dinheiro sai da onde? O governo não gera recurso. Ele só tem uma fonte de buscar recurso, que é na sociedade. Seja ela individualizada nas pessoas físicas, seja ela individualizada nas empresas. Então, esse valor que vai ser agregado ao caixa do governo vai sair do bolso da população. Agora, presidente, o que o governo diz é o seguinte, olha, não teve aumento nenhum da alíquota do ICMS para nenhum setor. O que o governo diz é o seguinte, de que alguns incentivos, eles não mais deveriam existir, porque existiriam aí setores privilegiados. E que também alguns setores do comércio acabavam o seguinte, tendo uma margem de lucro muito maior e recolhendo muito pouco aos cofres públicos. Vamos começar de trás para frente. Okay. Né? Margem de lucro muito maior. As duas empresas que mais crescem em Cuiabá, no Mato Grosso e no Brasil, a olhos vistos, é só você ir em qualquer corredor comercial, é a Aluga-se e a Vende-se. É só você olhar o tanto de placa que tem. Então, onde é que está esse crescimento? O país está estagnado. A economia, estamos falando de crescer esse ano em torno de 0,8%. Se eu estou ganhando tanto dinheiro assim, por que eu não estou reinvestindo e aumentando as minhas vendas? Então, eu acho que há um equívoco da parte do governo em entender de que o comerciante tem um lucro exacerbado, fora da média do que é o governo. Também foi dito o seguinte, que tinham setores aí, tem setores de que o comerciante, até pela lei que existia antes, né, que na realidade não é lei, é um decreto. É um decreto. É um decreto, ele estipulava lá que a margem de lucro dele era 30%. E aí, na realidade, ele comercializava esse produto com uma margem de lucro, às vezes, superior a 100%. Isso foi negociado quando da implantação da carga média. E você passou a fazer a arrecadação na entrada. Então, você eliminava aí o risco de inadimplência, primeiro. Segundo, qual é a indústria que nós temos aqui? Quase nenhuma, muito pouca, que atende o comércio, estou falando. Nós compramos tudo de fora. Os custos das mercadorias que chegam em Mato Grosso têm componentes que não tem em outros lugares, como frete, por exemplo, que vai chegar aqui encarecendo o produto. Nós temos uma situação na comercialização dos nossos produtos, uma concorrência cada vez maior com o mercado eletrônico.
Então, se tinha essa condição e precisava ser discutida uma melhoria no caixa do governo, nós sempre tivemos apostos. Inclusive, levamos para o governador, 15 dias antes dele mandar a proposta para a Assembleia, opções ou informações ou sugestões de como é que ele poderia aumentar a arrecadação sem ter que aumentar o tributo. Agora não tem mais o que mexer e o que conversar, né? Porque hoje deve acontecer essa assinatura por Sim, parte mas do depende governo do do Estado. que vai ser assinado. Que aí a gente não sabe se ele vetar todas as 6 emendas que foram aprovadas, é uma situação. Qualquer uma das emendas que ele vetar altera o resultado do projeto. Quer dizer, vai mudar o que foi aprovado lá pelos deputados. Lá na Assembleia. A gente espera de que ele tenha a sensibilidade de não fazer isso, porque o que foi aprovado lá ainda mantém um recurso na ordem acima de 500 milhões de reais no caixa do governo. Agora, o senhor concorda que tinha que corrigir que um incentivo diferenciado não pode existir, porque aí é concorrência desleal. Nós concordamos com o primeiro ponto, que foi a mudança tributária, de sair da carga média e passar para a conta gráfica, que é como é no Brasil todo. Só Mato Grosso que tinha isso. Precisava ser corrigido? Precisava. Tem alguns segmentos em que você pode fazer essa correção de maneira imediata e que ele vai suportar. Tem outros que, se você fizer de imediato, você tem um impacto no preço final para a população muito elevado. E é o que a gente queria discutir. Vamos fazer essa transição de uma forma escalonada, aplicando redutores. E por que é que vai ter esse impacto, para a gente entender bem? Por exemplo, você vai pegar o setor de farmácia. Você tem uma tabela, que é o preço médio ao consumidor lá que eles usam lá, eles não praticam aquilo, porque a própria concorrência faz com que você não chegue naqueles valores. Quando você aumenta a carga tributária, o que vai acontecer? Vai subir para aquele valor. Se você faz uma redução nessa carga e ela seja implantada ao longo do tempo, você reduz esse impacto. A carne vai subir no supermercado. Amanhã, no dia seguinte... O senhor fala em aumento da carga. Por que o governo, então, disse que não teve aumento da carga? O entendimento do governo é que ele não alterou as alíquotas aplicadas. Ele deu um crédito outorgado de 15%. Agora, eu pergunto também ao governo da mesma forma. Se não tem aumento de imposto, como é que o caixa dele vai aumentar? Por corrigir as distorções? Se ele corrige a distorção, eu tenho uma promoção hoje de anúncio aqui na TV Record. Amanhã ela tira essa promoção. O preço subiu. Quem que vai pagar? Eu que sou anunciante. Você vai na loja, você tinha um incentivo, tirou o incentivo. Eu vou aumentar o preço do produto. Quem que vai pagar? O consumidor. Esse aumento, essa diferença vai para o caixa do governo. Então é questão de ótica, como você quer enxergar. Se você quiser enxergar que não vai ter aumento de imposto, não posso fazer nada. Presidente, obrigado pela presença, mas essa é a versão do governo. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações. Eu que agradeço, mas obrigado pela oportunidade. Obrigada, presidente.